Mas hoje tem o Malvadão em casa e tem o Vasco fora, lutando pela Copa do Brasil agora. Vamos ao que interessa. Hoje tem Malvadão, hoje tem Vascão, tá aqui, ó. O Vasco lá na Arena JBL, as caixas de som da Arena MRV estão lá no teto. 19h15. Hoje é dia pra brincar na Superbet. Você ganha na primeira, pede to get, abre to get, ainda vai começar o Flamengo. E é 21h45, porque o jogo é da Plim Plim, não é? Isso. É, né? Isso aí. 9h45, pô. 9h45, aí é depois da novelinha. A novela tá boa, rapaz. Não perco por nada. Vou tomar minha sopinha hoje, novelinha e depois jogo. Bom, canja de galinha. Faz mal pra ninguém. 19h45. Bom, vamos ao que interessa então. Tati Tavares já está na porta do Maracanã. Isso! Em frente ao Maracanã, setor A, camarotes nível 1, 2, 3, para trazer pra gente todas as informações. Tati deve ter muita coisa pra falar, porque Felipe Luiz, a coletiva foi quente, falou que vai deixar a gente chateada porque vai substituir e parece que já tem time diferente. E ele falou que ele peca porque ele é ousado demais, tipo o Amêndola na Night. Então assim, podemos esperar o quê pro Mengão essa noite? Tati Tavares, muito boa tarde. A todos ligados aqui nos Donos da Bola. Antes de falar de tudo isso do Felipe Luiz, eu concordo muito com a sua frase, porque olha, muito calor, 40 graus fácil aqui no Maracanã. Só para você ter uma ideia, o telefone tá dando aquele aviso de superaquecimento, tá bastante complicado por aqui. Ainda bem que a partida é só mais tarde, porque se fosse 4 horas da tarde, os jogadores iam sofrer demais nesse gramado do Maracanã, viu? Então vamos plantar árvore, porque tá bem difícil por aqui. Vamos falar dessa partida, Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. Me impressionou um pouquinho em relação aos ingressos, viu, GV? Porque a última parcial é de um pouco mais de 33 mil ingressos vendidos, o que é pouco se tratando de Flamengo, né? A gente está acostumado a chegar aqui falando de 50, 60 mil. Isso me assustou um pouco, não sei se por conta da fase do time com o técnico Tite, né, o ex-treinador do Flamengo, ou se por conta do preço. Isso porque como o setor norte, que é o mais barato, já esgotou, que estava R$ 180, sobraram aqueles ingressos de 400, 500, 1.000, então acaba ficando meio pesado para o torcedor, né? Mas ainda tem o dia de hoje para poder a torcida do Flamengo comprar o ingresso, né? E claro, depois daquela entrevista do Felipe Luiz, convocando o torcedor, eu imagino que isso aí vai aumentar, vai lá para casa dos 40, 50 mil fácil, porque a torcida do Flamengo está acostumada a dar show aqui no Maraca. Para os corintianos são 3.200 ingressos. Viu? Vamos falar também de time e dessa apresentação do Felipe Luiz, deixando claro que ele não é interino. Marcos Braz confirmou ontem que isso aí foi um erro ali no momento de mandar a nota e que o Felipe Luiz tem um vínculo com o Flamengo até o fim de 2025. Esse conhece muito bem o elenco, né? Como ninguém. Ele fez parte do grupo entre 2019 e 2023, conviveu com 21 atletas desse atual plantel e ele falou justamente sobre isso, sobre conhecer essas pessoas, né? Tão de perto, tão pouco tempo que ele estava ali como companheiro desses atletas em campo, mas que isso não vai trazer benefício para ninguém, né? Vamos ouvir o Felipe Luiz falando sobre isso? Tem os prós e contras, né? Os prós é que eu conheço esse grupo como ninguém. Eu sei das lideranças, eu sei o que acontece. Eu estava presente durante 5 anos nesse mesmo grupo. Acho que chegaram só 3 ou 4 jogadores desde que eu me aposentei. Eu conheço todos eles. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo, mas não é com o Felipe Luiz, pessoa, é com o Felipe Luiz, treinador. Então é importante separar isso aí, que a maior forma de respeitar todos esses jogadores é treinando, deixando eles preparados para o jogo. Depois as minhas decisões vão agradar alguns, a outros não, mas o importante é que a cobrança e o elogio ele vai existir para todos, em todos os momentos quando for necessário. Não vou ter especial cuidado por algum deles, obviamente, que todos são diferentes e todos merecem ser tratados de forma diferente, mas sempre colocando a equipe e o Flamengo em primeiro lugar. Agora que entrou aí o Felipe Luiz falando, que eu reparei que tinha gente atrás de mim, eu tenho a impressão de que o Felipe Fera, que faz a nossa escala, passa para a galera onde que eu vou estar, que é para poder o pessoal vir aqui atrás. Mas, bom, voltando a falar do Felipe Luiz, ele deu essa declaração aí, né, de que não vai ter benefício para ninguém, que agora ele é um treinador, que é diferente. Ele aposta num time ofensivo, pelo menos é isso que ele promete, né? Um time ofensivo, um time para frente, ele peca ali por ser ousado, como disse o GV, e falou também sobre estrear
atuar, né, em um jogo decisivo, uma semifinal de Copa do Brasil, ainda que o primeiro duelo contra o Corinthians aqui no Maracanã. Ele que já esteve em campo e agora vai estar na beira do campo diante do torcedor, que é ídolo. Isso dá mais motivação ainda para o Filipe Luiz. Ele gosta desse tipo de jogo e falou também sobre isso. Vamos ouvir o que ele falou sobre o adversário. Eu acho o melhor jogo para poder estrear um jogo importante, um jogo onde tem a pressão, tem a peso, uma semifinal. Porque eu acho, quando eu jogava, pelo menos o mais difícil era motivar um jogo que não tinha muita transcendência, né? Um adversário que, ou até mesmo uma fase do campeonato onde o time não consegue se motivar tanto. E esse jogo aqui não precisa motivar ninguém, os jogadores estão super motivados. E todos querem ganhar, todos querem passar, querem chegar nessa final. E para isso vamos ter que fazer um jogo de excelência. É um time muito forte, um time que contra o Fortaleza, por exemplo, fez um jogo muito agressivo, onde tem um contra-ataque muito forte com o Yuri. Romero, Garro são jogadores muito interessantes, na frente são perigosos. E pressionam de uma forma onde é difícil de romper a pressão, de sair. E que vem melhorando, vem crescendo no campeonato, principalmente na Copa do Brasil, parece ser um time completamente diferente. Então, GV, acabou o revezamento no gol, né? E tinha aquilo ali de Rossi e Matheus Cunha que o Tite dividia. Acabou, o goleiro do Filipe Luiz para a partida de hoje é o Rossi, e ele fez algumas mudanças pontuais também. A que mais impressiona é a do Fabrício Bruno. Ele saca o Fabrício Bruno para a entrada do Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira, né? E o Fabrício Bruno, ele vinha sendo titular com todos os treinadores desde a saída do técnico Dorival Júnior. O Wesley ganha a vaga do Varela na lateral direita. Essas foram as mudanças, não são tantas assim, mas a gente precisa ver em campo como é que vai ficar esse time. Lembrando que no ataque, Bruno Henrique e Plata. Gabigol foi muito falado, né? Será que o Gabigol vai entrar com o Filipe Luiz? Ele sempre é pauta, até por toda a importância que tem para o Flamengo, mas o Gabigol fica de opção no banco de reservas. Eles são muito amigos fora de campo. Tinha até aquela zoação, né, do Gabigol falando, quando você for treinador, eu quero ser seu capitão, senão eu vou ficar chateado. Quando o Filipe Luiz chegou, ele também já foi logo cumprimentando, e aí, mister, tem essa brincadeira, mas o Filipe Luiz provando que não tem benefício para ninguém. Gabigol vai ter que correr atrás da vaga, e ele falou bastante sobre dar essa oportunidade para o atacante. Vamos ouvir o que ele disse sobre o Gabigol. Eu sei da capacidade que tem o Gabriel, e não importa, como você falou do tempo de contrato, não importa se são 1, 2 meses, 2 anos, 5 anos, eu vou dar a vida não só por ele, senão por todos esses jogadores para poder melhorá-los individualmente, de fazer para que eles joguem de uma forma coletiva organizada, né? Que ele seja uma peça dessa engrenagem que faça a equipe funcionar. E eu vou fazer de tudo que está no meu alcance para recuperar o melhor nível dele. Vou estar para ajudar o Gabriel, mas não só o Gabriel. Eu não estou aqui só para melhorar o Gabriel, estou para melhorar a equipe. É isso, GV. Mais tarde, então, Flamengo e Corinthians aqui no Maracanã. Só o primeiro duelo da semifinal. Segundo jogo, com muita polêmica, foi marcado para o dia 20 lá em São Paulo. E aí que vai ser a grande decisão. Lembrando que se o Corinthians escalar Hugo Souza no gol, tem que fazer o Pix de R$500 mil para o Flamengo, porque o goleiro pertence ao Clube Carioca. Volto com você, GV. Ainda tem essa treta. Agora uma última pergunta, Tati. Como é que tá o duelo Meyer-São Paulo? O Vitor lá, que defende o pessoal de São Paulo, e você que naturalmente está no Donos da Bola Rio, então defende a galera do Rio. Esse clássico tá funcionando bem ou já deu treta? Ele passou aqui agora há pouco, né? Porque tá no Rio de Janeiro fazendo essa cobertura. Já deu aquela provocada, mas ele também joga aquela zica reversa. Conhece a zica reversa? 3-1 Flamengo, 2-1 Flamengo hoje. Se for 0-0, vai decidir lá, aí dá Corinthians. Ele fica provocando, mas tá com medo. Tá com medinho, com certeza. Obrigado, Tati. Cega ele, vovó. Vai jogar zica reversa pra lá, Vitor Chikarovski. Eu, hein? Bom, vamos ao que interessa. Ô, meu Deus do céu. Carioca não tem um dia de paz, né, Clebão? E assim, adoro São Pedro, tá? Acho ele estilosão, barbudão. Pá, tem um cajado, não tem, São Pedro? Tem um cajado? Deve ter. Pô, São Pedro, adoro São Pedro. Pô, cheio de medo. Ué, com a medo. Deve ter. Gato escaldado, né? Nós é cria, não é criado. Mas eu adoro São Pedro mesmo. Ai, pô, São Pedro, minha alma, mas pô, dá uma aliviada aí, mano. Nem chegou novembro, dezembro ainda, cara. Tá muito quente o jogo, hoje vai ser nesse calor que a Tati já trouxe. Pro telefone dar aquele avisozinho que tá muito quente, irmão, é porque realmente tem que se preocupar. Então você aí, por favor, procure se hidratar. Bigodeira, já voltou em dia de decisão, tem rima, né?
mas eu não vou fazer. Perdão, gente, estou me recuperando de uma gripe. Felipe Luiz, como é que você recebeu essa notícia do Felipe Luiz? Você que estava de férias há 19 meses, então ninguém ouviu a sua opinião ainda. Sim. Antes de a gente entrar no jogo, quero saber a sua opinião sobre essa, que não é interino, tá? Isso. Efetivado, segundo o Isso. Marcos Braz ontem no treino. Boa tarde, Evê. Boa tarde, Bigode. Boa tarde, Fernandão, tarde, meu zagueirão. E boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Morri de saudade de vocês. Eu vejo com bons olhos, Evê, assim. Eu acho que todo mundo sabe do tamanho do desafio que ele tem pela frente, né? É o primeiro trabalho dele entre os profissionais. Mas eu acho que quando ele vai na entrevista coletiva e ele, muito didaticamente, ele explica muito bem, ele fala muito bem de que para você ser um cara experiente, você não precisa ser muito velho, ter uma idade avançada, você precisa de vivências. E por mais que ele não tenha essas vivências em times profissionais, ele teve vivências em times da base. E esse é um outro ponto interessante também que ele pode usar muito bem nessa equipe do Flamengo. A gente vê aí o Matheus Gonçalves, que quando começou a ter espaço com o Tite foi muito bem, e aí agora o Tite sai, acredito que ele continue tendo espaço. Tem outros garotos, o Lohan, que acabou perdendo espaço, o Everton Araújo no meio, enfim. Você tem um grupo de jogadores mais novos que também, eu tenho certeza que em algum momento vão ser utilizados no time principal. Agora, uma coisa a gente precisa deixar isso bem claro, e eu acredito, até pelo movimento que eu vejo do torcedor nas redes sociais, de que, independente do que aconteça daqui para frente, se tem uma pessoa que não pode ser a culpada, é o Felipe Luiz. Porque ele entra na reta final do ano, com o Flamengo esfacelado depois da eliminação para o Peñarol, uma eliminação, assim, vexatória, pelo time que o Flamengo tem e pelo que o Flamengo produziu nesses dois jogos. Além da reta final de ano, são jogos decisivos que têm um peso muito maior e a situação do Flamengo no Brasileirão, ela é caótica. O Flamengo hoje, primeiro precisa pensar em ficar no G4 para depois tentar pensar em lutar pelo título, porque hoje o G4 está ameaçado. Então eu acho que o primeiro objetivo do Felipe, como ele bem disse ontem, é o jogo de hoje. Se ele conseguir um bom resultado e se o time conseguir mostrar uma ou outra coisa que ele já deixou claro na entrevista coletiva, que ele gosta de times ofensivos, que tenham a bola, joguem aproximados, eu acho que, especialmente da parte externa para a parte interna, ou seja, do torcedor para o clube, do torcedor para o próprio Felipe e para os jogadores que hoje não gozam de tanto prestígio assim com a torcida, eu acho que a gente começa a criar uma nova relação. Então eu gostei do nome dele, é um cara identificado com o clube, mas a gente precisa ter a consciência de que o Felipe, ele está iniciando uma carreira como treinador, ele pegou um time no meio do campeonato, no meio da temporada, na reta final, então eu acho que se há algum culpado, ele está entre a direção e os atletas dentro do campo. Eu acho que o Felipe ele vai fazer o que ele vem fazendo na base. Se der certo, bem. Se não der certo, vida que segue, ele tem contrato até o fim de 2025. Ano que vem ele vai ter mais tempo para trabalhar. Fernandão, gostou do que ele propôs inicialmente, que é acabar com o rodízio de goleiros, ou seja, Rossi titular hoje contra o Corinthians. E a gente está aguardando para ver se o Hugo vai jogar, R$500 mil de multa, provavelmente o Corinthians vai pagar, porque o Hugo é o melhor do time disparado. E se o Corinthians está aqui, é por causa do Hugo, Verdade. que tá pegando pra caceta durante o jogo no pênalti, tá garantindo, muito bom goleiro. E a barrada do Fabrício Bruno, né? Que o Léo Ortiz, o nosso bigode de Nescau do Flamengo, que é fake, porque o original é o dele. Perfeito, obrigado. Titular ao lado de Léo Pereira. Gostou das mudanças? GV, boa tarde para esse povo maravilhoso de casa. Flavinho, seja bem-vindo novamente, meu querido. GVzinho. Mentiroso, né? Tava com saudade de você. Tava nada. Tava na praia tomando caipirinha. Com saudade não ia estar bronzeado desse jeito. Os invejosos falando. A gente tudo amarelo, chinês. Transparente. Gostei do teu sapatinho, GV. Muito obrigado. Paguei Estiloso, 9, né? Muito legal. Paguei 9 conto numa Muito legal. loja de esquina que tinha lá nos Estados Unidos, quando eu fui visitar o Robinho. Aí, quem gosta do Mickey aí? 9 cruzeiro. É suspeito, porque ele é bem vagabundo, mas 9 cruzeiro. A galera que tá no YouTube pode dizer, se aquele meu ele chutou e jogou longe, o que poderíamos fazer com esse aí? Memória afetiva com Mickey Mouse. Olha ou seja, o que vocês vão dizer, mas o que ele podia fazer com esse aí? Só porque deixa lá, esse escreve lá. Pergunta pra sua tia. Vai. Você já vê, com relação ao Flamengo, o Felipe, ele vem tentar colocar o que ele acredita sobre o futebol, o que ele pensa com relação ao jogo. É bom a gente entender que tem muita gente fazendo menção ao Jorge Jesus com relação aos ensinamentos que ele sempre disse que teve com o Jorge, na época que trabalharam juntos, naquele momento maravilhoso que o Flamengo teve recentemente em 2019. Só que são jogadores diferentes, momentos diferentes. O emocional do clube é totalmente diferente daquele que
que vinha com o Flamengo naquele momento. E mais ainda, hoje a responsabilidade de colocar esse time para jogar bem é do Felipe. Mesmo a gente sabendo que não tem tempo hábil para isso acontecer, né, Flavinho? É muito pouco tempo para você colocar suas ideias em jogo. O que ele vai poder fazer é isso. Quando ele opta por tirar o Fabrício Bruno e acho que quem chega para jogar é o Ortiz, o que ele quer? Ele quer ter muito mais qualidade de jogo na construção, sabendo que o Flamengo é uma equipe que vai jogar contra equipes, quase todas elas, que vão se defender. Vão se preocupar antes de se defender. E para isso você tem que ter zagueiros que construam muito bem, que tenham um passe mais assertivo, que possam quebrar linhas. E o Léo Ortiz já provou isso quando jogou de volante várias vezes pela equipe do Flamengo. E do outro lado tem o Léo Pereira, que já faz isso há muito tempo no Flamengo, já constrói com muita qualidade. Perde um pouco em velocidade de recomposição, mas a gente viu no próprio momento que ele jogou com o Jorge Jesus, que tinha o Pablo Mari pela esquerda, o Rodrigo Caio pela direita, que o Rodrigo Caio é até mais veloz, mas não tem tanta velocidade assim quanto o Fabrício Bruno tinha, mas você precisa ser inteligente para jogar dessa forma. Ocupar bem os espaços, fazer a falta quando tem que fazer, e a velocidade é importante? Mas não é determinante para você jogar bem em cima do adversário e se proteger contra qualquer contra-ataque, coisa que o Flamengo vinha tomando com certa frequência, quando ele não conseguia marcar em cima, não conseguia recuperar essa bola com mais efetividade no ataque. Esperar que o Flamengo seja mais agressivo ofensivamente. Tenho certeza que o Felipe está batendo muito nisso. Ataque mais espaço, procure 1 contra 1. Uma das maiores dificuldades no Flamengo que eu vi na falta do Luiz Araújo, do Cebolinha, do Michael, é esse enfrentamento. O Flamengo não tem conseguido vencer esse 1 contra 1 nas laterais do campo. O Bruno Henrique é um cara muito veloz, mas nesse 1 contra 1, nessa chamada para dançar que eu costumo falar aqui, não é o forte dele. Ele até consegue fazer, é um muito bom jogador, mas ele é muito mais veloz, muito mais jogador de atacar o espaço, de receber em profundidade, do que chamar o cara pro drible, Mas não chamar é o cara meio pra vacilo o dançar. Fabrício Bruno ter deixado de viajar pra Premier League pra agora ir pro banco? Não. Não. Desculpa me intrometer, mas não. Eu gosto não. assim, quando você tá afiado. Não, a Premier League foi a opção dele. É Isso. bom a gente deixar Foi claro. dele? Foi dele, por causa do Foi salário. O salário não foi o que ele queria. Aí depois foi ele dele. teve a proposta do Rennes, não sei nem como é que pronuncia, Que é França, Rennes, né? da França. Isso. E aí o Flamengo não vendeu. Aí agora a barra? Mas, GV, eu tava tendo uma discussão dessa nas redes sociais, porque as pessoas acham que o Felipe tirou o Fabrício, então esse era o problema do Flamengo. Não era o mas problema não do é. Flamengo. O Fabrício é um baita de um zagueiro, ele já demonstrou isso. Há pouco tempo o Fabrício era o melhor zagueiro do Flamengo. O momento do Fabrício era o melhor entre os zagueiros. Só que a realidade, ela é outra agora. Você acha que pode ter sido esse negócio de não ter... Ele queria muito ir, não chegou a um acordo. Pode ter dado uma... Eu acho que... Não sei, GV, aí eu acho que é até melhor vocês falarem que vocês viveram isso Dá uma melhor do que eu. frustraçãozinha. Eu acho que tá. Mas assim, ele dentro de campo, pra mim o mais importante, dentro de campo ele não estava rendendo. Ele não estava rendendo. Gente, eu acho que, na minha opinião, ele não mudou muito a característica dele. O Fabrício Não, sempre foi um mudou. cara de dificuldade. Assim, ele nunca foi um exímio construtor, um cara que Isso. com a bola construía com muita facilidade. Não, ele era muito mais um zagueiro-zagueiro. Ele é um defensor, falar 1 contra com 1 dele. Sempre teve 1 contra 1 muito bom, um zagueiro Muito rápido. rápido, velocidade, né? Velocidade. Só que, da forma que o Flamengo joga, ele precisa de quanto mais jogadores com poder de construção, com poder de criação, melhor, porque vai todo mundo se defender. E ainda mais sabendo da dificuldade recente do Flamengo com relação a fazer gols. O cara vai se retrair e sabe que der 20, como é que era, GV? 20 no primeiro tempo. Queremos raça. Hoje não tem mais isso, né? Queremos raça. Agora é vergonha, time Então, sem vergonha. se não ganhar, vai se. Não era assim? É. Só que, e pra você fazer com que o time tenha mais construção, mais qualidade, você precisa de zagueiros que façam isso. E não é uma característica do Fabrício. Não Outra tem nada a ver com pergunta, ser bom ou ser Fernandão. ruim. É isso. Se tem alguém que odeia a expressão semifinal de Copa do Brasil, é o Matheus Cunha, né? Porque no ano passado o cara deu uma banda nele, São Paulo, traíram ele. E agora ele que não tinha nada a ver com isso também, de fase. O Felipe Luiz vai e acaba com o rodízio na vez dele de jogar semi e quem sabe compensar. Ano passado foi São Paulo, esse ano é o Corinthians. É majestoso, né? Corinthians e São Paulo é majestoso. É o clássico majestoso. Ele teria, né, pela frente. Mas o Felipe Luiz acabou com isso. Fiquei triste pelo... Eu acho o Rossi baita goleiro. Mas, pô... Não, majestoso que o Corinthians perdeu no fim de semana por 3-1. Lá em Brasília. Não, mas teve um jogador expulso no início. Mas pisar na mão Quem? dos outros é cartão vermelho, Fernandão. Ok, eu não tô falando que ele não deveria ser expulso, eu tô falando que Fagner, né, muda. cara? Que muda. Pior que quem convive com ele diz que ele não é mau. Pô. Não, eu conheço o Fagner. Jogou jogou com junto ele no Vasco. Vasco. Pô, o moleque é sensacional, o moleque Mas é o maneiro quê? pra caramba. Rompante ou é sem querer? Não sei, depois que ele foi pro Wolfsburg, ele voltou Diferente, Aquela né? cerveja de lá. Final de semana me deram a cerveja, aquela que começa que a com... Bundesliga. Olha, Lá ele, Lanner. Sabe uma cerveja? Lá ele, Lanner. Pau Lanner.
Tomei um caneca desse tamanho de trigo. Meu irmão, vai ser que eu comi um boi. Vai se Bia, chama. É, esse aí mesmo. Vai se W-E-I. Isso mesmo, vai se Que assim, bigode, ó. É, meu amigo, O aquilo bagulho ali, parece um paraquedas na barriga, assim. aquilo ali é só pra quem... Ele já pediu o campinho 8 vezes, eu fingi que não tô ouvindo. Eu fiquei tacando na tela. É assim que eu sou tratado nessa emissora. Vambora. Tá certíssimo, João. Rossi no gol. Poderia ser o Matheus, Filipinho, ó. Filipinho. Desculpa, GV. O Felipe acertou. Sim, senhor, estamos num país democrático. Quer voltar pra Maceió, não? Vai pra lá, tá fazendo Ah, eu falta aqui. adoraria! Rossi no gol. Ih, rapaz. Mas é. Efetivado como titular. Voltamos àquele ano de 2020, não sei se foi 21 ou 22, que... Ah, não, 22 Não, o 22 o Rodinei era o estava muito Rodinei. bem. Acho que foi 21 ou 20, que o melhor era quem estava no banco, entre Rodinei e Mateuzinho. É a mesma coisa. O Lê falou isso ontem, que o Varela... Isso tá afiado. Isso voltou. Voltou isso afiado. voltou Mesma afiado. coisa. O Lê falou isso ontem. Ele é jogador do Flamengo, campeão da... Fez Mercosul. o gol do Fez o título gol da do Mercosul em título. 99. Falou isso, que ele gosta muito do Wesley, apesar de entender que tem muitos erros de fundamentos. A gente sabe que o Wesley não teve muita base e tal. E que o Varela, pra ele, já acabou a paciência. Tá lá no Mundo GB, depois você corre lá. Finalmente, alguém que me entende. O Wesley... A nação tá contigo, irmão. Obrigado, Lê. A nação tentou, mas depois não dessa dá, Libertadores, não dá. Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, não é o beijinho. Perfeito Havia também. essa dúvida, mas também, Outro nível. né? Como é que é? João Guilherme. A necessidade. Pulgar, que aí o Ortiz foi pra zaga, Gerson de la Cruz, Bruno Henrique, Arrascaeta e Espada. Pô, mas isso é um timaço. Pô. Timaço. Isso é um timaço. Então agora, se não der... A culpa não é só do Felipe Luiz também, ou era só do Tite. Isso é um timaço, tem que jogar bola. E o treinador, ele, Filipinho. Filipinho vai empilhar título no se Deus Flamengo. quiser. Tu vai ver. E é bom a gente explicar pra galera o porquê da opção do Wesley. Né? O Wesley é um cara tem muito mais dá muito mais profundidade pro ataque do que o Varela. O Varela é um cara que consegue compor melhor o sistema defensivo, mas, como eu já falei aqui, eu acho que o lateral direito do Flamengo, ele tem que ser muito, muito agressivo, porque ele é muito solitário. A gente foi acostumado com o Léo Moura, irmão. É, muito A gente foi solitário. acostumado com o Léo Moura e a Tisson. Mas, Pô, perfeito, mas eu tô dizendo, ele é muito solitário. Quando o Gerson tá jogando pela direita, ele costuma trazer muito pra dentro e deixa essa profundidade. Bigode também é solitário, Bigode. Não, duvido. Duvido. Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Agora que a gente tava falando do Mengão, que joga daqui a pouco contra o Corinthians. Impossível aí o Corinthians ganhar do Flamengo. É impossível o Flamengo perder para o Corinthians. Hoje é 3-0, tranquilo. Final aí desse campeonato da Copa do Brasil vai ser Flamengo e Galo. Já tá decretado, a CBF já tá tudo pronto aí para poder o Flamengo ganhar esse campeonato da CBF. E a gente já tá ligado que o maior clube brasileiro é o Mengão. Então vamos pra cima que já tá ganho já. O Corinthians nem precisava entrar em campo que já vai tomar lapada. 3-0 e tá pronto, fechou o caixão e é isso. Vai cair aqui no Brasil e cair no Brasileirão. Um grande abraço, tamo junto.